Gente amada do Dani, a paz. Ontem eu tava conversando com o pastor Rafael. O pastor Rafael é o pastor lá dos Estados Unidos que participou junto comigo quando a gente orou pela conversão do rapaz no videogame. Lembra que eu contei no outro testemunho? Então, pastor Rafael. E aí ontem ele chegou pra mim e falou assim: Dani, como que você define a você mesmo? A minha vontade era falar pra ele: ó, eu me defino correndo na esteira. Mas ele não ia entender essa piada e na verdade eu não corro na esteira, então seria mentira ali de tudo. Eu deixei pra lá. Eu falei pra ele: eu me defino cristão, a Christian. Aí ele falou assim: ah, não, eu não gosto de me chamar de cristão. Eu prefiro usar o termo believer, que é crente. Só que eu já não gosto de believer, porque crente, eu posso ser crente em qualquer coisa. Eu posso crer no diabo, posso crer em outros deuses. Então ser crente não significa nada. Mas ser cristão significa que eu sou parecido com Cristo. Aí ele virou e falou: é aí que tá o problema. Não é muita prepotência nossa nós dissermos que nós somos parecidos com Cristo? Aí eu falei pra ele: não, então você que não tá entendendo. E depois que eu terminei de contar pra ele o que eu vou contar pra vocês agora, eu vi ele dando glórias e aleluia. Sabe aquele glória americano da oh glory, aleluia? Aquele negócio de quem entendeu, sabe? E eu quero contar pra vocês uma coisa. Gente, veja bem, ser cristão nunca quis dizer ser infalível. Jesus nunca deu essa prerrogativa para que o sigamos. Olha, se vocês não forem infalíveis, vocês não são crentes. Não, olha, eu errei, não são cristãos. Não é isso que ele disse. O que Jesus diz são duas coisas básicas e você tem que entender. Ele fala em 1 Pedro capítulo 1, sejam santos, porque o Pai é santo. Ele usa Pedro para falar isso pra gente. Sejam santos, porque Deus é santo. Então a primeira prerrogativa é ser santo. Segunda coisa que Jesus fala em Mateus capítulo 5, verso 48, ele diz assim: sejam perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. Então ele manda nós sermos santos e perfeitos, mas ele nunca disse infalível. E tem gente que acha que ser santo e ser perfeito significa ser infalível, e não é, e eu vou te explicar. Se eu chegar pra você e falar que você não pode pecar, se você pecar você não é crente, você não é cristão, você não é mais filho, é um absurdo. Porque 1 João diz no capítulo 1, se dissermos que não temos pecado, nos tornamos mentirosos. Então como que encaixa isso? Se a Bíblia diz que nós ainda cometemos pecado, mas como ser santo e ser perfeito com essa ideia? Vou te explicar. Ser santo é uma palavra que vem de origem hebraica, que significa ser separado para. Veja bem, quando Deus diz para Adão e Eva: se vocês comerem dessa fruta, vocês certamente morrerão, e eles comem, eles continuam vivos do ponto de vista carnal, mas eles estão mortos do ponto de vista espiritual. Morte em hebraico significa separado de. Olha aí, separado de. Tanto que logo após o pecado, eles são separados da presença de Deus. Então, por isso que Efésios capítulo 2, no verso 1, diz assim: vós estavam, ele tá falando no passado, ó, vocês estavam, tá? Porque eu não sei conjugar estavam no verbo, no pronome vós, acho que é estáveis, sei lá, português é muito difícil. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, ou seja, vocês estavam separados de Deus nos vossos delitos e pecados. Agora, santo significa separado para Deus. Então eu não sou mais separado de Deus, morto no pecado. Não. Quando eu sou vivificado por Cristo, eu passo a ser separado para Ele. Por isso que eu sou santo. A palavra santo significa separado para servir a Deus, separado para obedecer a Deus, separado para ser filho de Deus, separado desse mundo. Estou nesse mundo, mas não faço parte desse mundo. Não ando mais no mesmo sentido do mundo. Eu ando na contramão. Eu sou separado para Deus. Isso é ser santo. Ser perfeito já é outra palavra, que significa, vem do perfectus, do latim, significa para alguma feitura, para alguma coisa, para um objetivo. Qual objetivo? Você vai ver em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, onde diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que somos feitura de Deus para as boas obras. Então, ser crente, ser cristão de verdade, crente em Jesus, ser cristão, significa ser perfeito para as boas obras. Jesus me torna apto e preparado para as boas obras. Pregar evangelho, amar as pessoas, abraçar as pessoas, orar pelas pessoas, dar bom testemunho. Isso são as boas obras que Deus me prepara, me torna perfeito para fazer. Vocês estão entendendo? Para dar fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5. Então, ser santo
é ser separado para Deus. Ser perfeito significa ser apto para um objetivo. Por exemplo, se eu pegar um martelo para cortar um fio, não vai dar certo. Ele não é perfeito para isso. Agora, se eu pegar um martelo para bater no prego, aí vai funcionar muito bem. Por quê? Porque o martelo é perfeito para isso. Por isso, todo cristão é perfeito para as boas obras e se aperfeiçoa diariamente em Cristo Jesus. Agora, não caia na ideia de que ser perfeito ou ser santo é ser infalível, porque a Bíblia não exige isso da gente. Em 1 João, no capítulo 2, no verso 1, João fala assim pra gente: filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem, porém se pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. Ou seja, ele coloca ali uma possibilidade de pecado, mas não é uma possibilidade de permissão. Ele não está falando, olha, pode pecar porque Deus te perdoa. Não é isso. Ele fala, se você vier a pecar, se arrependa que o Pai te perdoa. Então tem gente que pensa assim, olha, já que existe perdão, então eu vou aproveitar e eu cometo pecado e depois peço perdão. Se você é desse tipo, você não entendeu o amor do Pai. O amor do Pai pelos filhos é, filho, eu te chamei para ser santo e perfeito. Se por um acaso você vier a tropeçar, há perdão para você, mas não que você vai fazer isso voluntariamente só porque existe o perdão. Você tá entendendo? Se você voluntariamente peca só porque Deus é bonzinho e te perdoa, então você não entendeu que Deus é justo e santo. Você não entendeu o que quer dizer. Mas se você é cristão, você é santo e você é perfeito para toda boa obra. E se você por um acaso vier a tropeçar, se arrependa. O colo de Jesus está sempre disponível para perdoar um filho arrependido. Eu sou Daniel Saad, que espero que você tenha aprendido isso também de verdade.